todos percebem português aqui, não é? Ok. Vamos fazer a sessão em português. Obrigada a todos pela vossa presença nesta que é a última sessão da Retrospect Metal City. Eu sou a Ana Ferreira, do CIE, este é o Sebastião Santos, do Dinâmica 7. Ambos somos estudantes de doutoramento e os organizadores desta Retrospect. E gostaríamos de dar-vos os parabéns a todos pelas boas apresentações que tivemos hoje e temos a certeza que as próximas serão igualmente boas. Era suposto o professor Paulo também ter vindo estar a moderar esta sessão, mas infelizmente ele não conseguiu estar presente, mas vai moderar a primeira sessão da Fractal City na sexta-feira. Nós vamos fazer então esse papel de moderadores. Eu lembro que cada um tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. No final das apresentações teremos bastante tempo, penso eu, para discutir. O primeiro a fazer a apresentação será então o Vítor Ferreira, certo? O Vítor da Universidade de São Paulo. Tem uma comunicação em conjunto com o Júlio César Suzuki, também da Universidade de São Paulo, intitulada Agricultura, Agroecologia, Probabilidades na Cidade, Experiências de São Paulo e Bogotá. Vítor, quando estiver pronto. Obrigada. Vocês estão um bocadinho no meio do Força. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Experiência muito legal, tenho gostado bastante das discussões que estão sendo realizadas. Eu vou apresentar hoje o trabalho Agricultura, Agroecologia e Ruralidades na Cidade, experiências de São Paulo e Bogotá. Eu acho que é um tema já instigante por si só, por causa da questão da agricultura no urbano. Eu acho que essa questão é uma questão bem interessante, é uma questão que tem sido hoje muito falada, principalmente no contexto latino-americano do qual eu venho. E eu vou contar um pouco, então, tanto da experiência paulistana quanto da experiência bogotana. Nessa primeira imagem, a gente já vê essa grande mancha urbana que é São Paulo. Talvez a maior mancha urbana da América Latina, junto com a Cidade do México, essa área metropolitana gigantesca. E eu queria apresentar hoje em 3 pontos o meu tema e essa pesquisa. Primeiro, mostrando que a cidade tem um caráter duplo, um caráter ambíguo, tanto de local da crise, local que expressa uma crise, quanto local de soluções da crise, um local de surgimento de alternativas para resolver essa crise. Depois eu queria falar um pouco dos movimentos ativistas e de uma tentativa de retomada do direito à cidade. E por fim vou falar sobre a agricultura urbana como um fenômeno ressignificado, uma prática ressignificada. Bom, para começar eu queria falar do papel da urbanização no capitalismo. A gente sabe que a urbanização está de fato no centro da reprodução capitalista, é o que Harvard vai colocar quando ele fala das cidades rebeldes. Ele fala exatamente que a gente tem hoje uma urbanização sendo usada, sendo utilizada para você absorver excedentes de capital e para você resolver a questão do desemprego. Então, uma urbanização que cumpre um papel dentro do sistema capitalista. E a gente tem, então, uma intersecção interessante entre planejamento e a questão da reprodução do capital. José de Souza Martins, que é um sociólogo brasileiro muito importante, ele vai falar que o modo capitalista de pensar enquanto modo de produção de ideias marca tanto o senso comum quanto o conhecimento científico. Ou seja, ele está explicando para a gente que, na verdade, para você ter um sistema capitalista de produção, você precisa ter um sustentáculo dele, que é exatamente um sistema capitalista de pensamento. Isso é muito interessante para a gente pensar algumas coisas, então, de qual é o fim do planejamento e para quem o planejamento tem servido. E a gente tem um mito na América Latina, nas cidades latino-americanas, que é o mito da falta de planejamento. É um senso comum que a gente costuma dizer. A gente gosta de falar muito, é falta de planejamento. Por isso que a gente tem esse problema aqui. Então a gente sempre justifica nossos problemas urbanos por um mito da falta de planejamento. Mas na verdade, quando a gente começa a pensar no planejamento e nessa intersecção entre planejamento e capital, a gente começa a poder pensar que talvez o modo como as cidades são produzidas hoje é exatamente o modo que interessa a alguém, interessa a algum fim, interessa
de determinada maneira para alguma coisa. E o Harvey vai começar a falar das consequências dessa urbanização voltada para o capital. Então ele vai mostrar que a gente tem agora uma urbanização que gera problemas graves na cidade. E o Harvey vai falar da destruição criativa das cidades, que as cidades são destruídas criativamente. Ou seja, que a cidade perde sua característica humana, sua qualidade humana. E também a gente consegue fazer uma intersecção com o planejamento moderno. Eu não sou arquiteto, eu sou geógrafo. Eu acho que os arquitetos têm muito mais propriedade para falar disso. Mas alguns teóricos como José Souza Martins, o Yangel, o Néstor Garcia Canclini, um sociólogo latino-americano, eles pontuam exatamente como que o planejamento moderno serviu para você moldar essas cidades a uma característica que era objetivada de fato. Então esse planejamento não foi à toa, não foi uma falta de planejamento, mas foi um planejamento que atendeu diversos interesses. E a gente sabe que o pensamento moderno classificou a realidade em pares binários. Era rural e urbano, era rico e pobre, era miséria e riqueza. E a gente vê nas cidades latino-americanas essa realidade o tempo todo. A gente vê essa dualidade. A gente vê o tempo todo nas cidades o contraste entre a riqueza e a pobreza, entre o urbano e o rural. Só que a gente gosta de classificar a realidade nesses pares binários. E isso dificulta muito. A proposta, então, é que a gente também consiga olhar para além dessas categorias muito definidas que a gente tem de urbano e de rural, ou do planejamento e do pensamento modernos. A Jane Jacobs e o Harvey vão falar de uma morte da cidade, que é um termo bastante forte, mas exatamente essa perda de qualidades humanas da cidade. E a gente tem, então, cidades voltadas para os negócios, com a dimensão humana sendo negligenciada. Só que o Harvey apontou uma coisa que eu acho muito importante, e ele é um geógrafo, eu acho que é pertinente que o geógrafo pontue isso. Ele vai falar que a qualidade da cidade emerge das práticas, e não só do desenho urbano. Então a gente tem o Yangel discutindo cidades para pessoas, por exemplo, falando muito do desenho, o tempo todo, do projeto. E o Harvey fala que o projeto só por si só não é suficiente, mas que alguém tem que usar aquilo e tem que dar qualidade para aquele lugar. Então vão ser as práticas que vão qualificar de fato o urbano. Tem até uma citação do Harvey aqui falando que as qualidades humanas da cidade emergem de nossas práticas nos diversos espaços da cidade. E o Harvey propõe também essa retomada do direito à cidade, foi muito falado isso no primeiro dia de congresso, essa retomada do direito à cidade no século XXI. E tanto ele, quanto o Yangel, quanto a Jane Jacobs, veem na cidade um ponto de incubação de ideias. Então, de um momento a gente tem a cidade sendo exatamente o palco dessa crise, sendo usada para a reprodução do sistema capitalista, para a reprodução da crise, que é oriunda do sistema capitalista cíclico que a gente tem, mas ao mesmo tempo ela é um ponto de esperança, um ponto de alternativas, um ponto onde podem surgir diferentes práticas contestadoras da ordem vigente. E eu tentei propor, essa pesquisa é uma pesquisa de mestrado em andamento ainda, então tenho conclusões parciais, não tenho nada bem definido, né? Eu vou fazer a redação final do trabalho ainda, mas eu tenho tentado o tempo todo mudar um pouco a perspectiva e olhar para as pequenas ações e não para o macro, mas olhar para o pequeno. E quem tem me ajudado muito nisso é o José Souza Martins de novo, falando sobre a sociabilidade do homem simples. Então o José Souza Martins vai propor exatamente o foco no cotidiano agora, o foco no dia a dia, na vida real de pessoas reais, e não na esfera do planejamento, e não na esfera política, e não na esfera decisória, mas na esfera do dia a dia. E eu acho que isso é um lado muito interessante, porque ele vai falar assim, todos nós somos esse homem que não só luta para viver a vida de todo dia, mas que luta também para compreender um viver que lhe escapa, porque não raro se apresenta como absurdo, como se fosse um viver destituído de sentido. Eu acho linda a citação, brilhante mesmo, porque ele coloca exatamente que esse homem comum, a sociabilidade do homem simples, é a sociabilidade que a gente vive no dia a dia. E de um homem que luta para viver fugindo de um viver que lhe escapa de sentido. Eu acho isso bem interessante, bem importante. E o Martins fala exatamente do papel da vida diária, do cotidiano. E eu tenho enxergado, buscado enxergar um movimento de agricultura recente em São Paulo, agricultura urbana, dentro dessa perspectiva. A perspectiva de uma mudança que surge do cotidiano, da prática de pessoas comuns e que tem alterado o espaço urbano de várias maneiras. Territorialmente, ambientalmente, culturalmente,
e até economicamente. Bom, primeiro é importante pontuar que eu estou falando de uma agricultura urbana no contexto de grandes cidades, como São Paulo e Bogotá, cidades gigantescas. Quando a gente discute o fenômeno da agricultura urbana em cidades médias, no contexto brasileiro, por exemplo, muda muito. A gente está falando de uma agricultura numa cidade como São Paulo, que é uma cidade enorme, uma metrópole gigantesca. E a gente tem exatamente essa prática sendo moldada. A agricultura sempre existiu nas cidades. Desde que existe cidade, existe agricultura dentro da cidade, existe cultivo dentro da cidade. Por mais que o planejamento moderno tenha tentado cada vez mais afastar isso. Agora, qual que é a novidade da agricultura urbana? Por que hoje ela é um movimento interessante de estudo? Porque, na verdade, ela é uma prática ressignificada. É uma prática que ganha agora, adquire um novo contorno, um novo significado muito importante. Por quê? Porque é uma prática exatamente que agora surge no contexto de busca por direito à cidade, surge no contexto de busca por alternativas urbanas. Então a gente tem um movimento muito grande em São Paulo ativista, hortas urbanas comunitárias que são preponderantemente ativistas, ou seja, pessoas que no seu dia a dia constroem uma experiência de cultivo na cidade. E antes de passar para os estudos de caso, uma coisa importante é a gente também lembrar dessa discussão entre o urbano e o rural. Essa discussão é muito marcada. No Brasil, por exemplo, a gente tem o IBGE, que é o órgão de geografia e estatística, e o IBGE considera tudo que é fora do perímetro urbano, rural. Então, se está fora do perímetro urbano, é rural, e se está no urbano, é urbano. E o João Bu, professor do Rio de Janeiro, ele coloca uma nova mudança de perspectiva também interessante. Ele fala que a gente deve propor outro modo de ver a realidade, não mais fundado em dois polos distintos, rural e urbano, mas agora pensando em espaços híbridos. Hibridez a gente pode retomar Lincoln Klein, que fala de culturas híbridas. A gente pode pensar que a hibridez é exatamente essa mistura de duas práticas que formam uma terceira prática, uma nova prática a partir de outras duas práticas já existentes. E o que é a agricultura urbana? A agricultura urbana é uma prática de difícil definição porque muita gente tem estudado isso. Eu fiz um levantamento em base de dados científicos e hoje a gente tem arquitetos, geógrafos, engenheiros, médicos, farmacólogos, enfim, diversas ciências estudando o fenômeno da agricultura urbana. E por isso ela tem uma dificuldade muito grande de definição. Mas a gente tem três práticas essenciais que definem mais a agricultura urbana, ajudam a gente a contornar esse fenômeno, que é a sua localização, a sua motivação e os atores envolvidos. E a gente tem também duas motivações que norteiam esse fenômeno hoje. A primeira motivação é a motivação econômica, a motivação de reprodução econômica. Você produz para vender ou você produz para consumir. Uma relação, então, quando você considera o aspecto produtivo da agricultura urbana. Mas a gente tem outra dimensão muito importante, que é a dimensão ativista, que é quem cultiva na cidade como uma forma de resistência, como uma forma de buscar alterar a realidade, como uma forma de buscar intervir na realidade. E nessa perspectiva, eu gostaria de pensar em ruralidades na cidade, fugindo da noção de urbano e de rural, pensar em elementos rurais ou qualidades do rural dentro da cidade. Assim como no caso brasileiro, a gente vê diversas urbanidades no rural. Então a gente tem hoje o agronegócio fortíssimo no Brasil. E a gente tem cidades que são voltadas para o campo. Numa relação inversa, a gente costuma pensar exatamente no campo, servindo e atendendo as necessidades da cidade. E hoje, no caso do agronegócio brasileiro, que é muito forte a questão da soja, a questão do trigo, a questão do milho, a gente tem cidades voltadas para o rural, voltadas para a atividade do campo. Então você tem cidades que são voltadas totalmente pautadas no desenvolvimento agrícola, no rural. Então eu gostaria de pensar exatamente em ruralidades na cidade. E onde que entra a agroecologia nisso? A agroecologia é tanto uma ciência quanto um conjunto de práticas que imprimem no rural um novo modo que foge da agricultura convencional. A gente tem um padrão da agricultura desde a Revolução Verde, que é uma agricultura baseada em transgênicos, em maquinário, em insumos químicos sintéticos. E a agroecologia busca exatamente fugir disso e pensar numa agricultura que pense o todo. E ela se encaixa totalmente com esse novo ideal de agricultura urbana que tem surgido. Meu tempo está acabando, então eu vou passar para os estudos de caso. Eu vou discutir duas experiências de São Paulo, especificamente hoje, que é a experiência da horta comunitária da Faculdade de Medicina da USP. Então é uma horta interessante. E a Horta das Corujas, que também é um caso seminal em São Paulo, importantíssimo.
Aqui tem uma localização pra gente de onde é cada caso. Tem uma terceira horta aqui que eu não vou falar hoje por causa da falta de tempo. Mas vocês veem que são hortas em contexto completamente urbano. A gente tem a Horta das Corujas, que fica no bairro do Sumarezinho, entre a Vila Madalena e Pinheiros, que são 2 bairros extremamente urbanizados e elitizados também. E a gente tem a Horta Comunitária da Faculdade de Medicina da USP, que fica numa avenida importante chamada Doutor Arnaldo, próxima à Avenida Paulista, que é uma avenida que acho que muita gente conhece, uma avenida importante em São Paulo, um dos símbolos de São Paulo. Então, dentro dessa grande mancha urbana que é São Paulo, com pouquíssimo verde, a gente tem experiências de hortas surgindo. O que é a Horta Comunitária da Faculdade de Medicina da USP? Falando rapidamente por causa do tempo. A gente tem uma horta que surge em 2013, então, da vontade de uma professora chamada Thais Mawad, professora do curso de Medicina da USP, de intervir de alguma maneira na Semana de Sustentabilidade da USP. E ela propõe, então, fazer começar um cultivo dentro de um barril azul, um barril de lona, assim. E ela começa ali numa área inutilizada antes, esse cultivo. E esse cultivo cresce, várias pessoas se envolvem, tanto estudantes quanto professores, quanto funcionários, e essa horta se desenvolve. Hoje a gente tem mais de 400 espécies plantadas ali, e essa horta fomentou diversas iniciativas interessantes. Uma que eu queria destacar é a publicação de um guia de plantas medicinais. Esse guia é muito interessante e ele surge por causa da criação da horta. Então a horta fomenta isso. Hoje uma questão muito falada em São Paulo, não sei se aqui em Lisboa é assim ou de onde vocês vêm, mas é a questão das punks, das plantas alimentícias não convencionais. São plantas que foram perdidas no dia a dia. A gente tem uma alimentação, infelizmente, pautada em 20 alimentos, 30 alimentos no máximo. E em São Paulo tem sido reintroduzida muito fortemente a questão das punks, de plantas que são alimentícias, têm valores nutritivos fantásticos, mas que foram perdidas. Um exemplo é o Ora pronobis, que tem mais proteína do que muitas carnes. É fantástico isso. O pessoal mineiro conhece o frango com Ora pronobis, né? A capuchinha, que é uma flor deliciosa, super nutritiva também. Então a gente tem a reintrodução desses vários cultivos. E para finalizar esse caso, rapidamente, acho que já esgotei meu tempo, a gente tem um espaço sendo qualificado por uma ruralidade criada ali. Então a gente vê uma ruralidade sendo introduzida como uma forma de mudar a cidade. Eu acho isso fantástico, acho isso muito contestador da realidade vigente e do urbanismo atual. Aqui a gente tem o espaço da Horta Comunitária da Faculdade de Medicina da USP, ela fica num quintal atrás de um dos prédios que antes era inutilizado. Hoje a gente tem vários cultivos e é uma horta aberta. Então você pode ir, você pode cultivar, você pode colher os alimentos, você pode participar desse projeto. Então uma horta aberta o tempo todo, é pública. A gente tem cultivos também voltados para a alimentação, apesar de no seu foco. E eu vou terminar com o caso da Horta das Corujas, eu acho que não vai dar para falar o caso de Bogotá, mas faço considerações aí, eu já esgotei meu tempo. A Horta das Corujas é uma horta importantíssima por um motivo. Ela foi a primeira horta em São Paulo em praça pública. E as hortas eram proibidas em praça pública. Em São Paulo, a gente não pode ter água em praça pública, para evitar que moradores de rua fiquem lá. É uma coisa fantástica que São Paulo proporciona, né? Nossos políticos. E você não pode ter água. E esse era um problema para você ter uma horta urbana numa praça pública, você não pode ter água. Então, arquitetos e geólogos se reuniram, que moravam na região, e resolveram fazer um estudo geológico da região. E encontraram fontes de água. Então, hoje a horta é totalmente abastecida pela própria água da horta. Muito interessante, eu vou mostrar a foto para vocês. Mas essa horta fomentou a criação de uma lei, que agora prevê uma lei de um vereador do PT, chamado Nabil Bonduque, que é professor da FAU também, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E agora as hortas urbanas em praças públicas são equipamentos previstos em lei, no Plano Diretor de São Paulo. Ou seja, agora, assim como você pode ter um parque dentro da praça, você pode ter banco, você pode ter também uma horta. Ou seja, isso dá legitimidade e visibilidade para um fenômeno importante, que é a agricultura urbana. Aqui o caso da Horta das Corujas, ela ficava numa praça totalmente inutilizada antes, uma praça que os moradores não utilizavam, e hoje é uma horta muito organizada. A gente vê aqui regras de como você pode participar. Também é uma horta comunitária, uma horta aberta para todo mundo que quiser participar, colher, você pode entrar e colher à vontade.
E você vê que tem princípios agroecológicos aqui, não sei quem está familiarizado com a agroecologia ou não, mas a agroecologia não acredita, por exemplo, em ervas daninhas. A agroecologia acredita que todas as plantas fazem parte de um sistema, elas são integradas ali. E aqui a gente não vê uma separação, então, canteiros bem formados, bonitinhos, a gente vê tudo misturado, mas é uma bagunça totalmente organizada, é uma bagunça que faz sentido. A gente tem bananeira, que é muito importante também para a questão da umidade do solo. A gente tem um grafite ali na parede que eu acho que é muito marcante, porque quando você entra lá, você esquece que está no ambiente urbano, que está em São Paulo, na Vila Madalena, e quando você vê o grafite, aquele elemento te lembra de onde você está. A gente tem também melipolinário ali, que é muito importante. Melipolinário são as abelhas que não têm ferrão e são muito importantes também para a questão da polinização das plantas. E aqui as cacimbas d'água que eu falei. Então a gente tem ali fontes de água e toda a horta sendo abastecida. Eu vou pular a experiência de Bogotá e eu vou falar de algumas considerações finais. É uma prática, então, muito atual a agricultura urbana por causa desse novo significado que ela tem. Então é uma prática antiga com novos contornos, novos significados. E ela está inserida nesse movimento de transformação urbana e de busca pela efetivação do direito à cidade. Em São Paulo, a gente veio em junho de 2013 um movimento bem importante, que foram manifestações que começaram por causa do transporte público, mobilidade urbana. E elas ganharam contornos estranhos depois. Esse movimento foi apropriado por grupos apolíticos ou antipolíticos que tomaram contra aquele movimento, mas ele mostrou uma insatisfação latente da população. E desde então tem surgido iniciativas de bicicletas, de ciclistas, né? De hortas urbanas, diversas iniciativas que compõem todo o movimento. E hoje, esse ano, há 2 meses, foi criada a União das Hortas Comunitárias de São Paulo, com mais de 15 hortas comunitárias que se juntaram agora e se organizaram. Então, é um movimento que está crescendo muito, está sendo legitimado, está sendo enxergado, e hoje a gente tem muitos cursos em São Paulo acontecendo sobre cultivos urbanos, permacultura e diversas modalidades. E, finalmente, o último ponto é a questão das ruralidades. Eu acredito que essa ruralidade, que é a agricultura urbana, ela ainda é um resquício dessa divisão entre urbano e rural, mas que essa ruralidade tem potencial gigantesco de virar uma urbanidade, de virar uma qualidade do urbano diferente daquela que a gente conhece. Obrigado por ter me deixado passar um pouquinho do tempo e muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigada, Vitor. Vamos então passar para a próxima apresentação de Paulo Nunes, da Universidade Federal de Itajubá, disse bem? E a Universidade de Coimbra. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Paulo, como foi apresentado. Sou professor na Universidade Federal de Itajubá, no sul de Minas, e sou estudante de doutoramento na Universidade de Coimbra. Tenho uma pesquisa sobre estudos culturais, sobre festivais de música, mas o que eu vou falar aqui hoje é de um trabalho de iniciação científica de um aluno do Brasil que virou projeto de mestrado, e ele pensa a ideia dos rios urbanos e a questão do desaparecimento dos rios urbanos em São Paulo. Acho que dialoga um pouco com o trabalho anterior. E é interessante que o Guilherme, o primeiro autor do texto, é engenheiro ambiental, e o esforço dele foi fazer uma espécie de história ambiental dessa questão dos rios em São Paulo e da gestão de águas em São Paulo. Eu vou tomar a liberdade de ler o texto para eu me ater mais ao conteúdo e ser mais fiel ao trabalho. Essa comunicação pretende investigar a relação entre o desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo e as distopias geradas na gestão dos problemas ambientais com seus rios. A partir de um extenso trabalho de revisão bibliográfica em artigos e fontes documentais, são analisadas as políticas públicas que visavam amenizar os problemas ambientais da gestão dos corpos fluviais. Enchentes, engarrafamentos e outros problemas urbanos de primeira ordem enfrentados hoje, nessa metrópole, guardam relação direta com o desaparecimento e requalificação de importantes rios, a exemplo do Tietê, do Tamanduateí e de outros cerca de 500 cursos d'água. Olha só, 500 cursos d'água que hoje estão retificados e correm sobre o asfalto. Eu vou fazer a apresentação em 4 partes. A primeira delas, vou posicionar um pouco São Paulo nessa temática toda. Vou pensar um pouco o percurso histórico desse desaparecimento que eu estou chamando aqui, para falar de dois importantes projetos políticos de política pública que foram implementados no século XX e pronto para fazer as conclusões finais.
Para além das questões técnicas envolvidas, tais processos baseiam-se em uma série de interesses sustentados pelos modelos de desenvolvimento urbano rodoviarista e higienista e estratégias de requalificação urbanas levadas a cabo. Mesmo com a mudança de paradigma do pensamento urbanístico no último século, verifica-se a perpetuação de uma série de problemas políticos ambientais. São Paulo está localizado na região sudeste, sendo uma das principais cidades do país. Abriga uma população de cerca de 12 milhões de habitantes e é o principal centro econômico e financeiro brasileiro. Tais números são frutos de um longo processo histórico. Seu crescimento econômico e demográfico ocorreu principalmente ao longo do século XX. O fim da escravidão em 1888 e as diversas ondas de migração, tanto internas quanto externas, criaram uma demanda por espaço e recursos que os planejadores tentam resolver até hoje. As condições geográficas e hidrológicas e seus problemas socioeconômicos tornam as discussões sobre planejamento urbano extremamente complexas. No ano de 1872, por exemplo, São Paulo abrigava 31 mil habitantes. Este número subiu para 1,3 milhão, pouco tempo depois, em 1940. À medida que crescia a população, crescia também a pressão sobre os corpos hídricos naquele local. O uso mais intenso da água incluirá não apenas seu consumo, mas também um maior volume de descarte de efluentes nos grandes canais. A falta de infraestrutura adequada de coleta e o tratamento de esgoto gerava enorme surto de doenças. Somam-se a isso as constantes enchentes que ocorriam nas zonas habitadas às margens do Tietê e do Tamanduateí. Por fim, há de se considerar também os interesses econômicos que envolviam os rios, tal como a demanda por terras em suas margens, naturalmente alagáveis, e a regularização das vazões para melhor desempenho no processo de geração de energia elétrica. As reformas que ocorreram ao longo do século XX tiveram como principais medidas o saneamento de várzeas, o que inclui não apenas uma melhor destinação dos esgotos doméstico e industrial, como também obras de urbanização dessas áreas, a retificação e, em alguns casos, a canalização e soterramento dos corpos de água. Nessa imagem a gente está vendo um projeto, né, que se chamou de Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê, na primeira metade do século, você como geógrafo deve conhecer. E a ideia principal é que os rios de meandro, né, os rios de baixo fluxo, precisavam ser retificados. É sobre isso que o trabalho fala principalmente. Entendia-se que, ao diminuir o percurso do rio dentro da cidade, os efluentes e o volume da enchente seriam escoados com maior velocidade, poupando o perímetro urbano de seus efeitos e, por fim, garantindo um melhor aproveitamento hidrelétrico para atender a crescente demanda da indústria e da população através da regularização da vazão dos grandes rios, construção de novos barragens, usinas e busca por novos locais de exploração desse tipo de energia. O esquema básico, né, que inclusive a engenharia ambiental, a engenharia antiga estudava, era que rios mais sinuosos, rios de meandro, precisavam ser retificados, se tornar mais rápidos, para aumentar a velocidade do fluxo de água, para escoar com mais velocidade esgoto e água pluvial, e para diminuir a possibilidade de enchente e possibilidade de, enfim, de procriação de vírus, bactérias, etc. A questão é que esse programa não funcionou. Isso atualmente, claro, é muito mais evidente, mas há 40, 50 anos atrás, se calhar não. E a gente tem no Brasil um grande bastião político, né, o Prestes Maia em São Paulo, que foi o grande precursor desse modelo, através de um plano que eu vou falar daqui a pouco. Embora tenha um grande impacto na dinâmica fluvial da bacia hidrográfica na qual insere-se São Paulo, tais medidas foram planejadas de forma demasiadamente setorizada. Esse período, o início do século XX, é marcado por uma visão restrita de planejamento, que via as intervenções urbanas apenas como soluções pontuais, mesmo no que tange a integração delas com seu entorno. Sequer havia profissão de urbanista no século XIX, sendo esse tipo de atividade exercida por engenheiros e técnicos de construção. Apenas a partir de 1920 é que o conceito urbanístico expande-se e começa a perceber a cidade de forma mais ampliada. Esse pensamento ecoa no planejamento de São Paulo, especialmente nas propostas do engenheiro Francisco Prestes Maia, e aí acabando com o tal do mito da falta de planejamento, né, que você citou anteriormente. A questão não é que não teve planejamento, a questão é a linha política e ideológica que o guiava. Dentre suas obras, de Prestes Maia, cujo planejamento envolveu toda a área urbana, podemos citar as do Rio Tietê. Junto ao seu principal afluente, o Rio Pinheiros, ele é uma das mais importantes fontes de água da cidade e destino de boa parte dos esgotos urbanos de toda a metrópole. Vários estudos e propostas para sua canalização e retificação foram feitas, sendo um dos mais emblemáticos o relatório final da Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê, da qual a imagem anterior falou, coordenado por Francisco Saturnino Rodrigues Brito e entregue à Prefeitura da cidade em 1926. Então a gente tem dois grandes projetos, duas grandes visões políticas e ideológicas da questão de gestão dos rios em São Paulo,
que foram encabeçadas pelo Saturnino de Brito e pelo seu, entre aspas, rival político ideológico, Francisco Prestes Maia, né? E esse slide resume um pouco isso que eu vou comentar agora. Saturnino não apenas começou de forma mais sistemática as medições hidrológicas da bacia hidrográfica do Tietê, como também propôs uma canalização seguida da requalificação das margens. Seu projeto inclui a preservação, tanto quanto possível, de características e desenhos naturais do rio, criação de parques e áreas destinadas à infiltração de água no solo nas margens que, se alagadas, não trariam mal à população, além de proporcionar boa paisagem e locais para lazer durante o período da estiagem. Se fosse hoje, talvez ele até falaria de hortas urbanas, né? Paralelamente aos estudos da Comissão de Melhoramento, ocorria a elaboração do projeto da Serra, conduzido pela Companhia Light, encabeçado pelo engenheiro Asa Billings. Seu objetivo era reverter o sentido do fluxo do rio Pinheiros, de modo a retirar a água da bacia do Tietê para armazenamento no futuro reservatório que seria construído e que hoje é a represa Billings. Essa proposta recebeu duras críticas de Saturnino de Brito, devido às alterações significativas que tal projeto poderia causar na dinâmica fluvial da região. A solução de retificação já havia começado nos dois principais rios paulistanos, e essa medida permitiu um grande movimento de reforma urbana que regulou o crescimento e a criação da São Paulo moderna. Em 1930, após uma série de proposições menores, o engenheiro Francisco Prestes Maia publica sua Introdução ao Estudo de um Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo, que foi o famoso, ficou conhecido como Plano de Avenidas. A obra trata da construção de um sistema radial perimetral de avenidas que, partindo do centro, iria estruturar toda a expansão urbana rumo às periferias. Através das vias de circulação, novos bairros iriam surgir, novas zonas de expansão poderiam ser planejadas e uma melhor circulação geral de pessoas e mercadorias seria possível. O projeto, inspirado na famosa reforma de Haussmann em Paris, também recebe as influências da ideia da cidade de jardim de Ebenezer Howard, e do próprio movimento do urbanismo modernista. Na fronteira mais distante, Prestes Maia previa um circuito de avenidas arborizadas, ligando um sistema de parques que não apenas fariam a função de áreas de lazer para a população, como também controlariam o crescimento urbano. Em 1938, o engenheiro torna-se prefeito de São Paulo e começa a implementar este plano. Daquele ano até 1945, quase todas as radiais propostas foram construídas, embora outros elementos do projeto foram suprimidos, como o circuito de parques associado ao perímetro mais externo. O engenheiro volta à Prefeitura de São Paulo na década de 60, quando inicia a construção das avenidas marginais Tietê e Pinheiros e finaliza as obras de canalização do rio Tietê. Aqui tem uma imagem da época da inauguração das marginais, das famosas marginais do rio Tietê, que hoje se multiplicaram um pouco, né, nas laterais, a gente tem mais faixas. E aqui um plano da região do Morumbi, que é a região do entorno ali do rio Pinheiros, né, que antigamente, como a imagem de cima coloca, seguiu o desenho de meandros e que foi retificado aí pouco tempo depois, como mostram as legendas e as datas. Para a implementação de todo esse conjunto de vias, uma série de cursos e riachos tiveram de ser canalizados e soterrados para dar lugar às novas avenidas. O córrego do Anhangabaú, por exemplo, as margens do qual se fundou a atual cidade de São Paulo, e que hoje corresponde ao Vale do Anhangabaú, que é uma imagem que vocês estão vendo aqui. Embora não resolvesse o problema das enchentes, a canalização é utilizada com frequência ao longo de todos os anos. As políticas de caráter rodoviarista defendidas por Prestes Maia, que davam preferência ao transporte por automóveis, vão influenciar e futuramente sofrer com as constantes inundações das principais vias urbanas. A partir da década de 80, a promulgação da Carta do Novo Urbanismo e o movimento pelo desenvolvimento sustentável influenciaram diversas áreas do conhecimento e da tecnologia, inclusive os setores de planejamento urbano. Em um mundo que começava a preocupar-se com questões como aquecimento global, superpopulação, acesso à água potável e saneamento, o urbanismo, o chamado novo urbanismo, apropriou-se fortemente do discurso ecológico. A proposta é que se faça uma integração do nosso meio econômico, social e político, materializado nas cidades, com as demandas ambientais que passaram a entrar em debate. O novo urbanismo prega a inclusão de variáveis sociais e ambientais na concepção de cidades, numa tentativa de possibilitar o crescimento dessas com sua manutenção futura. Esse discurso chega no Brasil por meio de políticas públicas que vão tentar incorporar tais variáveis aos planos diretores na definição dos novos tipos de intervenção. Em termos técnicos, se a questão era o rápido escoamento da água divina da precipitação das chuvas pluviométrica, e a abordagem a partir de agora seria outra, né? Citando uma passagem um pouco mais técnica, de uma forma geral, os conceitos de drenagem urbana evoluíram de diretrizes que se apoiavam em promover um aumento da condutividade hidráulica
para aquelas que prevêem a reserva de água pluvial nas proximidades de onde ela se precipita, ou seja, não influenciar tanto o curso dos rios como eles são naturalmente. Isso quer dizer que, na maior parte dos casos, passou-se da ideia de retificar e canalizar os cursos d'água para a elaboração de formas de retardamento dessa água, ou seja, manter os cursos lentos. Principalmente porque começou a ficar claro para todos que os impactos da forma precedente de tratamento eram muito maiores e mais custosos na foz dos rios. Este pensamento irá se refletir no estabelecimento do Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo em 2002. Ele tenta reconciliar a função social da cidade com a ideia de uso justo e ecologicamente equilibrado do território. A lei também incentiva a gestão democrática na elaboração e implementação de políticas públicas, pregando que seu sucesso depende também do envolvimento e comprometimento da população civil. Tal documento será reformulado em 2014. Dentre as principais propostas em ambos os planos, destaco aqui duas que considero de particular importância para a questão dos rios urbanos paulistanos. O Programa de Recuperação Ambiental de Fundos de Vale, PROCAVE, que existia previamente e foi revisto ao longo do tempo, e o programa mais recente, chamado 100 Parques para São Paulo, elaborado pelo Poder Público a partir de 2006 e que prevê, e que está em fase de construção ainda, uma série de parques lineares. Essas medidas exigiram uma integração de diversos elementos. A preservação de corpos de água passaria a incluir desde ações nos próprios rios e córregos até o tratamento paisagístico e físico de suas margens, formas de uso pela população e medidas a serem tomadas em toda a bacia hidrográfica. Porém, não é isso que se verifica na análise recente da realidade socioambiental de São Paulo, tendo em vista algumas distopias de seu desenvolvimento industrial, modelo industrial desenvolvimentista, né? E por isso o título do texto. A capital paulista continua sofrendo com enchentes, rios canalizados e esquecidos de uma péssima qualidade de água naqueles que ainda correm a céu aberto. Tais problemas, gerados pelo intenso processo de urbanização, refletem-se diretamente na realidade dos moradores, embora tenham maior intensidade em relação às classes de menor renda. Devido a toda a dinâmica de migração ocorrida ao longo do século XX, intensificada pela crise econômica dos 80, a ocupação de áreas de risco ambiental por populações carentes é hoje reflexo da especulação imobiliária e da desigualdade socioeconômica que opera na cidade. Indo para as conclusões, o conceito de desenvolvimento sustentável significa uma conciliação entre o desenvolvimento econômico, inclusão e igualdade social, e a manutenção de uma boa qualidade do meio ambiente ao longo dos anos. O debate em torno deles, entretanto, é ainda prematuro, uma vez que há ali esferas de análise que historicamente encontram-se em campos de estudo muito diferentes. Chegamos, portanto, a duas conclusões. Por um lado, o Estado, na forma como se organiza atualmente, não consegue suprir as demandas da cidade isoladamente, e, por outro, o envolvimento, participação e ação coletiva da população local faz-se necessário tanto na concepção e execução, quanto na operação cotidiana dos futuros projetos de cidade. Mais do que um modelo de planejamento geral e unilateral, a construção de novos sensos de utopia para uma nova cidade deve ser coletiva. Um Estado empoderado, mas que ao mesmo tempo consiga incluir seus cidadãos em suas decisões, poderá realizar um planejamento mais eficiente e traçar melhor os objetivos que buscam uma cidade ambientalmente equilibrada, socialmente justa e economicamente eficiente. Mais do que um modelo absoluto, é necessário que analisemos e construamos a cidade olhando para aquilo que ela realmente é, um produto tanto social quanto ambiental, uma criação humana coletiva e permanente em permanente simbiose com o substrato físico que a sustenta. Bom, essas foram as minhas considerações. Aqui tem algumas referências, eu agradeço a atenção e me coloco aberto aí para as perguntas. Obrigado. Agradeço em primeiro lugar ao Bruno e ao Paulo pelas muito interessantes apresentações, que envolvem aqui dois elementos interessantes, a água e outro o solo, não é? E as questões do planeamento, não da falta dele se calhar, mas da sua desadequação à própria realidade brasileira. Portanto, como é que os próprios planos não acompanharam todas as transformações que foram ocorrendo na cidade, e como é que, no fundo, poderá ocorrer uma nova reapropriação da cidade, ou como é que a cidade se pode transformar. Eu, se calhar, deixo aqui já a minha pergunta, mas vou abrir a discussão ao público, que é, no fundo,
precisamente sobre isto, ou seja, se o planeamento, de alguma forma, o planeamento de inspiração moderna e o planeamento colonialista falhou redondamente porque não se adaptou e, portanto, de alguma forma o plano está em causa. Como é que se poderão resolver os problemas estruturais das cidades brasileiras a partir das iniciativas bottom-up? Portanto, a complexidade dos problemas permite... Como é que esta abordagem se pode desenvolver? Tanto a partir da questão do espaço público e dos espaços verdes, como através das questões do solo, da alimentação e da própria produção agrícola. E agora passo também a palavra ao público. Força, Rui. Ok. Olá, boa tarde, obrigado pelas vossas comunicações. Eu tenho várias questões, vou tentar ser o máximo sucinto. As primeiras seriam para ti, Vítor, e são 3, primeiro. Que era, um comentário primeiro, que era, acharia interessante tentares perceber qual é que é a composição social destes grupos de agricultura urbana e também tentar perceber se agricultura urbana é o mesmo do que pério. E desculpa se eu não estive no início da tua comunicação, não pude, por isso, desculpa se estas questões são extemporâneas, isso na verdade já as respondeste. Mas a diferença também entre o que é agricultura urbana, o que é agricultura periurbana e por aí fora. Pronto. E tentaria integrar isto dentro de uma ideia de bacia alimentar. Não sei se pode divorciar esta questão da agricultura urbana da ideia de bacia alimentar. E o que é uma bacia alimentar em termos de neoliberalismo e o que é que seria uma bacia alimentar a partir de um quadro de agroecológico. Pronto. Depois, e nesse sentido também, destas duas diferentes abordagens à ideia de bacia alimentar como chapéu para pensar uma agricultura urbana, também não te ouvi referir da diferença entre o que é pensar a agricultura urbana no âmbito de uma segurança alimentar ou no âmbito de uma soberania alimentar, porque tem diferenças, não é? E também não te ouvi falar de uma coisa que coloca problemas epistemológicos, que é a questão da permacultura, que eu acho que é importante trazer para dentro da academia, às vezes para discuti-la só, não é? Por causa do holismo e por aí fora, enfim. E porque regressa à questão da composição social, porque ainda, e eu só como espectador destas iniciativas, ainda não percebi se de facto muitas vezes estamos a falar, e isto deve ser contextual, imagino, mas estamos a falar do homem simples, eu gostaria de saber o que é este homem simples, ou se na verdade estamos a falar de uma espécie de reposicionamento das classes médias com altos capitais sociais e culturais. E imagino que também isto tenha uma granulometria que tenha que ver com diferentes formas de agricultura em diferentes partes do território. Pronto. Por último, não sei se já ouviste falar daquele projeto Incredible Edible, que é uma pequena cidade no Reino Unido que leva esta questão dos bottom-ups um pouco mais longe, porque o governo local assim o permitiu. Pronto. E depois também acho que poderia ser interessante tentar ligar isso às iniciativas da Community Supported Agriculture, ou agricultura autofinanciada, né, que estão a proliferar também, acho que na América do Sul e com certeza também aqui na Europa. Portanto, questões, comentários. Pronto, era só isso. E, Paulo, só uma questão relativamente à última frase que tu colocaste, que foi a cidade faz em simbiose com o ambiente que a sustenta. Eu diria que muitas vezes faz-se predação do ambiente que a sustenta. E gostaria que tu comentasses essa eventual discordância. Pronto. Ali. Eu tenho uma pergunta também, acho que é muito voltado porque ele perguntou para o Vitor,
que é em relação a como é que, se tu sabe me dizer, se as hortas comunitárias estão inseridas em outros contextos sociais em São Paulo, contextos sociais menos desenvolvidos, e também, assim, se existe alguma metodologia de que essas hortas possam ser inseridas em outras cidades, possam ser mais divulgadas, e também uma em relação ao compromisso das pessoas em relação à horta, tipo, de como é que elas se comportam ao longo do tempo, se existe uma questão de apoiar, de abranger essa horta, ou de, ao longo do tempo, esse compromisso ir se perdendo. Como é que se dá isso? Queria um documentário sobre isso. Muito interessante também o trabalho. Obrigado pelas perguntas. Sobre a compreensão social dos grupos, eu acho que é uma pergunta que sempre surge quando eu apresento o tema, porque acho que tem tudo a ver com esse movimento. Várias vezes eu respondi a pergunta, mas você não acha que é meio elitista esse movimento de agricultura urbana recente em São Paulo? E, de fato, os casos que eu apresentei são casos de classe média mesmo, totalmente. Mas, porque em São Paulo a gente tem uma realidade bastante diversa do fenômeno da agricultura urbana. A gente tem uma agricultura urbana periférica, que é uma agricultura urbana voltada para a primeira motivação que eu apresentei, que é a questão do sustento. E a gente tem uma agricultura urbana ativista, que não está muito preocupada com a alimentação em si, mas é uma prática exatamente de pessoas insatisfeitas com a vida urbana. Eu acho que um aspecto latente da nossa vida na cidade de São Paulo, por exemplo, é um esgotamento das relações urbanas. A gente tem hoje uma concepção do espaço público muito fechada. A gente tem diversas iniciativas de entregar espaços públicos para iniciativas privadas. Então a gente tem shoppings cuidando de praças, a gente tem várias empresas gerindo espaços que seriam públicos, espaços esvaziados. São Paulo é um lugar que não tem cultura de espaços públicos. Não tem cultura, infelizmente, de espaço público. Então, esse movimento das hortas urbanas e desses grupos, que são grupos de classe média, tem muito da compreensão social deles de buscar uma nova cidade. Então, acho que isso está muito inserido dentro de, literalmente, uma semente de uma cidade que se vislumbra. E até respondendo a pergunta da Marielle, né? É interessante ver que, na verdade, essa questão do compromisso tem muito a ver com a questão local. Então, as hortas em bairros específicos movem as pessoas dos bairros específicos. Isso é muito interessante, porque essa noção de bairro que a gente tinha há muito tempo e que se perdeu ao longo dos anos, tem voltado, tem sido retomada com isso. Então, essa criação de vínculos locais, essa criação de sociabilidades com as pessoas que moram do seu lado. A gente tem uma questão lá que a gente não conhece nossos vizinhos, assim, né? A gente mora porta a porta, mas você não conhece. E as hortas têm, de fato, conectado essas pessoas. E agora a gente tem, então, que diferenciar exatamente, fazer distinção entre esse fenômeno. Tem o fenômeno periférico mesmo, que é muito importante. A gente tem bairros em São Paulo como Parelheiros, que está dentro do perímetro urbano, mas que é um bairro totalmente rural. Não sei quem conhece Parelheiros, mas é uma outra realidade. É um bairro que fica a 50 quilômetros do centro de São Paulo, mas é um bairro muito diferente, contexto totalmente rural. Você tem animais andando assim, próximos à rua, é bem interessante. E tem esse movimento que é mais central dessa união das hortas comunitárias, então, que tem se desenvolvido. Agora, eu não acho que dá para desconsiderar esse movimento por ele ser de classe média, né? Pelo contrário, eu acho que ele é uma semente para alguma coisa maior que vai surgir. Então, esses dois casos são bem interessantes porque mostram exatamente como as pessoas foram se agrupando. O caso da Horta das Corujas é fantástico. A gente fez trabalho de campo recentemente com a turma de Geografia Agrária da USP e fomos até a horta. Os alunos gostaram muito, né? Foi muito interessante. Porque, de fato, tem todo o engajamento de uma comunidade em volta de uma experiência. E eu acho que uma questão que também é bem interessante é a questão do tempo. O tempo na horta, o tempo da natureza, não é o tempo da cidade.
o tempo da planta não é o tempo urbano. A planta tem um ciclo. Então, é uma reconexão com a natureza, que eu acho que é fantástica para quem vive o urbano. É você voltar um pouco às raízes, às origens, às práticas tradicionais. E outro elemento que eu ia comentar sobre a compreensão social dos grupos é que muitos são oriundos do mundo rural. A gente teve um grande processo de inchamento das cidades no Brasil, de pessoas oriundas do rural. E as pessoas trazem práticas que foram sendo perdidas. Então é um movimento também de reconexão com elas mesmas. É um movimento que as pessoas se acham e falam, caramba, agora eu consegui me encontrar de novo, de algum jeito. Então vários relatos falam um pouco disso. É muito importante distinguir o fenômeno da agricultura urbana e da periurbana, porque de fato esse fenômeno que eu mostrei, que eu exemplifiquei aqui, é um fenômeno de agricultura urbana. Ela acontece dentro do contexto urbano mesmo. Agora, numa metrópole como São Paulo, a gente tem uma agricultura em torno de São Paulo que abastece a cidade. A gente tem o chamado Cinturão Verde, por exemplo. São outros municípios, mas que eu considero que são de agricultura periurbana, porque é uma agricultura voltada aos interesses da cidade, às necessidades da cidade. Então, uma cidade, eu estudei na graduação, na licenciatura, né? Uma cidade chamada Ibiúna, um município chamado Ibiúna, perto de São Paulo. Fica a 70 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. E Ibiúna abastece o CEAGESP, que é o nosso mercado, o grande mercado de vegetais, de frutas, de hortaliças. Então, é uma agricultura periurbana, uma agricultura que está totalmente voltada para o consumo urbano. Mas ela ocorre nas franjas da cidade, ocorre nesses entornos da cidade. A questão da soberania alimentar e da segurança alimentar, acho que é uma questão que eu não tenho tanto domínio, porque eu tenho tentado analisar exatamente o impacto territorial da agricultura e não as questões mais agrícolas em si. Agora, esses debates de soberania alimentar e segurança alimentar são muito importantes e eu acho que a agroecologia vai exatamente propor isso. Mas quando a gente fala exatamente desses casos que eu apresentei, o aspecto produtivo ele é um pouco deixado de lado. O foco mesmo dessas produções ainda não é o consumo, não é o autoconsumo. Não é você exatamente consumir o que você produz, ainda que isso ocorra. Mas a produção é em pequena escala ainda, é uma produção que tem muito mais um significado, é um símbolo. Em São Paulo, na Avenida Paulista, aquele grande cartão postal de São Paulo, a gente tem uma praça chamada Praça do Ciclista, que fica entre a Consolação, Rua da Consolação e a Avenida Paulista. E lá tem uma horta, chamada de Horta do Ciclista. E essa horta, na verdade, é um lugar onde vários moradores de rua dormem e fazem as necessidades fisiológicas deles lá. Agora, qual que é o lance da horta ali? Exatamente o símbolo. Ela simboliza, na Avenida Paulista, uma possibilidade de cidade diferente, de uma outra cidade. Eu acho esses símbolos marcantes. E acho que essa agricultura, por enquanto, é muito simbólica. Mas ela aponta para um possível futuro, para uma nova urbanidade. Creio que eu respondi a questão das classes médias. O exemplo da cidade no Reino Unido, eu já ouvi falar, mas nunca me aprofundei. Até na minha banca de qualificação, que é um exame antes da nossa defesa final da dissertação, um professor comentou esse exemplo, mas ainda não consegui ir atrás, mas acho que é uma ótima referência mesmo. E faltou falar das hortas de outros grupos sociais. Como eu comentei, esse movimento é muito de classe média, mas a gente tem em São Paulo um fenômeno diverso. Então, como eu falei, nas periferias esse fenômeno é um fenômeno grande. As pessoas cultivam por si só nas casas, assim, é uma coisa muito presente no dia a dia das pessoas. Cultivam temperos como manjericão, como salsa, como orégano, como alecrim, temperos que você usa no dia a dia. E é um consumo natural das pessoas. Agora, o fenômeno da agricultura urbana em si é um fenômeno que tem crescido também nas periferias como uma forma de sustento. O caso bogotano, que eu não pude apresentar por causa do tempo, é um caso muito marcante para essa questão das pessoas que vêm da cidade, que vêm do campo, que não se adaptam à dinâmica urbana e não se inserem na dinâmica urbana e elas fazem aquilo como forma de vida. E o governo bogotano, através do Jardim Botânico de Bogotá, José Celestino Mutis, tem exatamente fomentado a atividade da agricultura urbana, com capacitação técnica e com sementes, enfim, vários insumos para você produzir nas casas. Então, em Bogotá, a agricultura urbana tem sido vista como uma ferramenta para a questão da fome no momento inicial, para a superação da fome, no segundo momento para a reestruturação ecológica da cidade e no terceiro momento para a questão da paisagem urbana.
você ter uma cidade mais agradável, uma cidade mais bonita, mais vistosa, através da agricultura urbana. Eu acho que, fazendo um fechamento dessa fala rápida, através disso tudo a gente vê o quanto o fenômeno da agricultura urbana é diverso, mas o quanto ele é multifuncional também, o quanto ele é um fenômeno que inclui nele mesmo várias instâncias de atuação e vários possíveis produtos desse fenômeno. Então a gente tem, em cada experiência muito particular, muito específica, a gente tem questões muito particulares desse fenômeno. Então é um fenômeno que se manifesta de maneira diferente em cada experiência. Por isso que eu acho que uma noção fundamental é a noção de espaço. Eu gosto muito da definição do Nigel Thrift, que é um geógrafo britânico, que vai falar exatamente de espaços fragmentados, espaços que são descontínuos, espaços que são híbridos, diferentes, e não uma totalidade espacial, como outros geógrafos vão falar. Mas eu acho que é isso. Obrigado pelas perguntas, gostei muito. Bom, vou tentar ser breve. Indo para a pergunta, esqueci seu nome, perdão. Rui. Interessante porque se a gente pega o sentido da palavra simbiose, é aquela ideia de que dois seres vivem em uma relação mútua cujos dois se beneficiam dela. E se a gente pega esse discurso mais atual, que pensa ecologia, etc., isso pode fazer mais sentido, mas o que eu sinto que acontece hoje é que nas grandes cidades brasileiras, né, no caso de São Paulo, o que a gente tem é um retrato em 3D, né, de todos os problemas e essa falta de simbiose que a gente sofreu e que sofre ainda pelos resultados históricos nossos, né? Então a ideia dessa história de exportar um modelo estrangeiro que não se encaixava de jeito nenhum em São Paulo para São Paulo, que foi a grande furada, né? Quando o Prestes Maia ele desenha um modelo de vias radiais, a questão toda do centro para a periferia, e ele simplesmente não considera os rios para isso, né? Ele exporta modelos que são, europeus, que são de Paris, que são de Viena, que são de algumas cidades, que consideravam uma malha rodoviária imersa numa malha ferroviária e que estava circundada por uma malha hidroviária. E o que ele faz? Ele esquece isso completamente e coloca as rodovias em cima de tudo. Ou seja, isso para mim é uma profunda falta de simbiose, né? Essa questão toda. Enfim, então eu acho que quando a gente pensa, e aí eu gosto do conceito de cidade, que foi o que você comentou no início da sua apresentação, que é essa ideia de cidade, primeiro, é um campo de conflito aberto o tempo todo, que felizmente pode ser refeito e refeito o tempo todo. Né? A ideia é que ela reinventa e é reinventada o tempo todo por esses problemas que acontecem. E quando a gente pensa em questões como o ativismo pelas rotas urbanas, o cicloativismo, né, que é um termo importantíssimo hoje, né, no mundo todo, a própria questão do ativismo cultural, de vários ativismos que geram política pública, que geram lei, que geram diretriz, que geram plano diretor, eu acho que isso aí a gente começa a ter um movimento interessante acontecendo. Acho que é por aí. Acho que falta comentar a questão do homem simples, eu lembrei depois. O José de Souza Martins, que é um sociólogo bem fundamental assim, na questão da própria geografia agrária, que vai discutir exatamente o campo, ele coloca nos estudos recentes dele a questão do homem simples. E ele fala, e ele coloca a esperança da sociedade atual no homem simples. Então acho que com um certo descrédito da política que a gente vive hoje, ele coloca a esperança no cotidiano, que mudanças pequenas geram reações. E eu acho que isso é interessante, e eu fui perceber isso fazendo uma matéria na arquitetura até, com vários também trabalhos que foram apresentados, e foi muito interessante porque a gente acabou vendo que, no fim, o poder público está sempre atrás, pelo menos no caso paulistano. Então, por que o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, da gestão anterior, propôs as ciclovias? Então, ciclofaixas e ciclovias, quilômetros e quilômetros. Agora, ele é um visionário, ele é um cara que está à frente do seu tempo, que, enfim, está pensando na cidade, ou isso foi uma demanda que surgiu do cicloativismo, de movimentos que estavam buscando isso? Com certeza foi uma demanda. Com certeza foi por pressão desses grupos. Foi porque o homem simples se mexeu, se aglomerou, né, se agrupou e de fato fez uma pressão. A questão da legitimação da horta das corujas frente ao poder público. Foi porque aquele grupo se mexeu e nessa tática de guerrilha que eles chamam, se juntou, fez a horta ali. Então talvez se esperasse uma ação do poder público, ou não, uma autorização, vocês podem fazer isso aqui. Talvez isso ficasse amigo, talvez isso ficasse perdido.
mas de fato quando o homem simples decide intervir na realidade, essas coisas, pequenas mudanças, pequenas sementes mesmo, experiências muito pequenas, mas começam a surgir e a mudar um pouquinho do paradigma, mas acho que como sementes de esperança. Posso, não sei se é possível ou não entrar em grau. Não sei se é curto, não é? Não, está bom. É. Pronto, como estamos no campo do urbano, não é? De facto, há a possibilidade da discórdia. E eu acho que é preciso. Eu discordo em relação a esta categoria do homem simples. Primeiro, porque esconde uma questão de género pura e simples. Não é? E segundo, porque a categoria do simples, quem a atribui é um perito. Certo? Não é uma autoatribuição. Por isso, acho particularmente complicado estar essa junção, particularmente complexa essa junção. A segunda questão é, se de facto, não é questão, é um comentário, se de facto as hortas urbanas servem para repensar as sociabilidades e o sentido da vida no urbano e etc., não é? E por isso também contribuem para o que se poderia pensar uma espécie de repolitização dos indivíduos urbanos, não é? Não me parece que se possa isolar a agricultura urbana, sabes, de uma consciencialização em relação à sua relação com a agricultura periurbana e com estas ideias de soberania ou de segurança alimentar e com estas ideias de bacia alimentar, etc, etc. Ou seja, se estamos de facto desculpem a expressão, se as pessoas estão a educar, coeducar, não é? Em coaprendizagem, então eu penso que a prática do conjunto das práticas da agricultura urbana também deve provavelmente fazer parte de uma espécie de informação sobre a diferença que existe entre elas estarem ali e o que é a agricultura periurbana e o que é que são os outros conceitos. Mas isto é o meu posicionamento. Não, acho que são ótimos questionamentos, dá para pensar porque o trabalho está sendo desenvolvido, né? Não tem nenhuma... E mesmo que tivesse desenvolvido, é sempre bom a gente questionar tudo. Sobre a questão do homem simples, a questão do gênero, acho que nem tem comentário, acho que está totalmente... É isso mesmo. Agora, do simples, ele vai colocar exatamente que todos nós somos esse homem simples. Então, ele se coloca nesse bojo, e eu acho que é exatamente uma categoria que fala da instância de poder e da instância do viver. Que alguns estão em instância de poder, outros estão em instância do viver cotidiano e comum. Então, ele tenta, acho que, exatamente fazer essa distinção entre esse poder e o viver cotidiano. Eu só queria... A palavra simples tem uma genealogia, não é? Também dentro da academia, certo? E tem uma ligação ao socialismo utópico. Certo? Então, é preciso, eu acho que quando se tu queres falar do homem simples, então eu acho que devias só, pelo menos, assinalar essa genealogia. Certo. Para se perceber de onde é que ela vem. E para não se confundir com o universal, que eventualmente pode não caber a todas as pessoas do urbano. Se calhar eu não me sinto, não sei se quero ser um homem simples. Perfeito. Estás a ver? Não sei. E só a segunda questão, o segundo comentário. Eu acho que essa integração de fato é muito necessária. Como? A integração que você comenta é muito necessária. A gente tem falado muito de circuitos curtos, falado exatamente dessa constituição de circuitos urbanos próximos a locais. Eu acho que isso é muito importante e também é muito importante considerar todos os movimentos que estão acontecendo, de agroecologia, permacultura, agricultura sintrópica, enfim. Exato. Tem muita coisa acontecendo, né? Agrofloresta, enfim, tem muita coisa. Desculpa, perdi um pouquinho. Algumas coisas, primeiro, para ver a realidade onde somos energeticamente, a crise ecológica. Acho que está claro, não? Depois do Acordo de Paris, estamos num momento de crise total. Então, temos que mudar, né? Senão, crash total. Muitos acordam isso que está acontecendo, vai acontecer em breve, né? Para Victor, se você viu as coisas da Cuba também, bem interessante para ver esse modelo.
nos projetos de permacultura, não? Que, se possível, que uma cidade tenha 70% até 100% de produção orgânica local em uma cidade, é possível em todas as cidades, questão de vontade e organização política, etc., cultural, não? Então, é possível, não? Eu acho também, uma coisa em São Paulo, tem um projeto de ecobarrio, se você conhece o Lara, não? E está bem interessante, não? Foi um dos 5 projetos mundiais que são elegidos para uma pesquisa mais profunda, não? E também aqui, talheres, que 10 minutos lá no norte daqui. E sobre outra coisa, eu estava participando em projetos de ocupação de espaço na cidade de Dublin, como um urbanista, para pesquisar e analisar a cidade com o nível de no uso, não só vazios urbanos, mas a infraestrutura, os tetos. Pode ser que é uma questão de design, que a cidade pode ser uma zona produtiva muito mais além da realidade de hoje, muitos acreditam que sim. E outra coisa que a horta não é só hortas diferentes, não? Familiares, individuais e comunitários, mas o espaço não é somente uma zona de produção, porque, por exemplo, em Barcelona, nas cidades, foi uma horta que, para produção, mais de tudo, também um projeto político, mas foi possível para um cinema, para alimentação para 3% das pessoas, e isso pode ser o base da reconexão com alguns ritmos mais naturais, e isso pode ser a base da criação de comunidades de verdade. Eu acho que isso é o problema. Não temos essas comunidades. Pode ser que ontem um pouquinho mais, mas agora, para conectar mais e mais, é um desafio. E se a horta é só o primeiro passo, até pode ser comunidades organizando o futuro das subcomunidades com todos esses desafios da crise. Não? Acho que isso é um pouco do sonho de onde somos. E outra coisa sobre ligada com a economia, não? Porque o ICOS, não, somos ecologia, economia ligada, não? Mas, se possível, não só para todos temos comida aqui, mas a rede de distribuição dos alimentos locais e esta conexão quando você tem confiança mais com a tua comunidade de produtores para outra parte de uma comunidade de verdade, né? Obrigado. Nossa, vou comentar algumas coisas interessantes. A questão da economia eu acho que é muito importante mesmo. A gente tem uma noção hoje, um conceito, né, uma categoria sobre desenvolvimento sustentável, que eu acho que é uma categoria bem polêmica, contraditória, e eu acho que até a gente tem que exatamente pensar que desenvolvimento é esse, né? Se vem com desenvolvimento na frente, deve ser coisa ruim. Geralmente está associado a um padrão de desenvolvimento que é estranho. Sobre a questão dos espaços, eu acho que exatamente a horta é um passo só. É um passo pequeno ainda, muito apertadinho ainda de algo que tem que crescer. Mas eu acho que exatamente a diversificação dos espaços e as várias apropriações de cada espaço também caminham para você criar uma comunidade. Então a horta não é só um espaço produtivo, mas um espaço de vivência, de convívio, um espaço de parque, de contemplação, enfim, você agregar funções àquele espaço. Eu acho que é uma coisa que os arquitetos entendem bem melhor do que eu, mas eu acho que é uma coisa muito necessária. A questão de Cuba, sim, eu pesquisei bastante, li bastante sobre a experiência de Cuba. Cuba teve uma experiência fantástica de agricultura urbana por causa da necessidade, né? Então as pessoas precisavam comer e começam a produzir em quintais abandonados. A gente teve o exemplo de Detroit também, recentemente, nos Estados Unidos, onde as pessoas estão realmente se apropriando de espaços vazios, ou espaços abandonados, na verdade, né? Terrenos baldios, para plantar, como um movimento de resistência e também de alimentação. E a questão dos projetos de São Paulo são importantes, né? São Paulo tem caminhado nessa questão da agroecologia e na questão da agricultura urbana em passos pequenos. Mas hoje a gente tem até uma integração entre as escolas, a merenda escolar e a agricultura orgânica de produtores locais. Isso é muito interessante, porque você tem uma garantia de venda para um serviço público e você então cria uma relação, né? Você cria um circuito. Isso é fantástico mesmo. Obrigado. Pronto, muito obrigado a todos.
penso que gerou uma discussão muito, muito interessante. Portanto, vamos encerrar agora e referimos que ainda há uma sessão do Fab Lab, uma discussão entre Fab Labs, na sala B203. Pronto. Não? É nesta. Pronto. Portanto, é nesta sala, se quiserem assistir. Obrigado a todos.